Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Lênio, aqui do canal Lênio Rodrigues. Seja bem-vindo. Se você for uma pessoa que assistir esse vídeo e que possa ser bênção para você, o que vai ser lido hoje aqui na Palavra de Deus, tá bom? Eu vou ler o Salmo número 2, Salmo número 2 da Taná, que é o Antigo Testamento deles, dos judeus, né, praticamente. É, com escrita em hebraico e português, tá? Que foi editada aqui pela editora Sefer, aqui no Brasil, tá bom? Eu tenho a minha Bíblia também, as minhas Bíblias. Eu gosto da minha Bíblia de revista corrigida, João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Mas o Salmo 2, nesse caso, eu vou ler aqui no Taná, que é o Antigo Testamento dos judeus, traduzido do hebraico para o português, ok? Eu vou ler então o que está escrito no Salmo número 2. Está escrito assim: porque se reuniram povos e em vão murmuram nações. Os reis da terra se posicionaram com os líderes que secretamente conspiram contra o Eterno e seu ungido, dizendo: rompamos suas amarras e nos livremos de suas cordas. Aquele que habita nos céus apenas rirá, o Eterno deles zombará. Ele demonstrará sua ira e com seu furor os aterrorizará. Ele dirá: eu ungi o meu rei sobre Sion, meu santo monte. Proclamarei o que me disse o Eterno. Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Com um cetro de ferro os esmagarás, como um vaso de barro os estilhaçarás. Portanto, ó reis da terra, sede prudentes, obedecei, ó governantes da terra, servi o Eterno com reverência e regozijai-vos com temor e respeito. Buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte sua ira e vosso caminho conduza ao abismo, porque por um breve instante de sua cólera, bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Vamos orar. Eu vou orar, pedir ao Senhor Deus a sua direção. Senhor Deus, peço a tua direção. Peço a tua direção, Senhor, neste estudo, Senhor Deus Santo, na proclamação da tua palavra aqui pela internet, e que se tiver uma pessoa que possa ouvir essa palavra, esse texto, que é a tua palavra, que ela possa ser edificada para o louvor da glória do teu santo nome. No nome de Jesus Cristo eu te louvo. Amém. Você está vivendo um tempo no mundo hoje, em 2024, você que está aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, você que está vivendo um tempo hoje, em qualquer lugar que você esteja no mundo, vamos ser especificamente aqui no Brasil, em São Paulo, no Brasil em geral, nós estamos vivendo tempos bastante complicados, no que diz respeito a muitas coisas. Mas o que eu quero salientar aqui, referenciando aqui ao texto que nós lemos, acabei de ler aqui agora, do Salmo 2, número 2, nós estamos vivendo um tempo no Brasil, que na verdade é muito tempo que nós vivemos esse tempo no Brasil, onde nós vivemos um tempo no Brasil, uma época no Brasil, uma era no Brasil, onde as pessoas não creem mais em Deus. Elas não creem mais em Deus. As pessoas, elas podem até carregar crucifixo, colocar um crucifixo no peito, tá? Mas isso não significa mais nada. Isso não significa mais nada. Você pode ir para um local e você vê com uma pessoa carregando uma Bíblia na mão e indo para uma igreja. Infelizmente, isso não é o que parece. Pode ser o que não, pode ser o que você vê, pode ser o que não é o que você está vendo. Você está entendendo o contexto que a gente está abordando aqui do Salmo 2?
Nós vivemos num país, Brasil, e já há muito tempo, que nós estamos passando por tremendas complicações no nosso país. Porque o primeiro ponto que a gente tem que entender, o nosso Brasil é uma nação idólatra, é um povo idólatra, é um povo totalmente idólatra, é um povo que não tem Cristo, é um povo que não tem Deus na vida. O brasileiro, em geral, não tem Deus na vida, ele é idólatra. Ele é idólatra. Deus não tem nada a ver com idolatria. Então o Brasil é um país idólatra, portanto é um país sem Deus. É um país sem Deus. E o que acontece? Aqui o texto está abordando sobre os governantes. Aqui o texto está falando, dizendo o seguinte: por que se reuniram povos e em vão murmuram nações? Olha a abrangência do texto. O texto está dizendo, ó, por que vocês se reuniram, povos? Ó povos, por que vocês se reuniram? E em vão vocês murmuram? Nações, vocês murmuram? Vamos entender o contexto. Os reis da terra se posicionaram com os líderes que secretamente conspiram contra o Eterno e o seu ungido. O que o texto está dizendo é o seguinte: nações, vocês estão murmurando em vão, porque os seus líderes, os seus presidentes, os seus governantes, eles se reúnem secretamente para desonrar a Deus, para desonrar o Eterno, porque o que eles fazem desonra o Eterno. Desonra o Deus de Israel, o único Deus vivo. Brasil principalmente. Brasil é uma terra que infelizmente a gente não tem outra palavra, nós não temos outros adjetivos para tratar dessa nação que não seja verdadeiramente esses. Nós somos uma terra formada por uma cultura completamente idólatra, uma cultura completamente anti-Deus. Cultura idólatra. O sincretismo religioso no Brasil, a união das crendices populares e a vasta tipos de religiões do Brasil formam a cabeça do brasileiro e tornam o brasileiro um ser que, embora sendo considerado um país religioso, é um país completamente ateu. É um país anti-Deus. É um país anti-Deus. Entende? Então o Brasil é um país anti-Deus. É uma cultura anti-Deus. Você tem governantes anti-Deus. Presidente da República anti-Deus. Governos anti-Deus. Polícia anti-Deus. É isso. Isso reverbera para todas as esferas da sociedade. Porque as esferas da sociedade são formadas por pessoas. E sendo essas pessoas idólatras, sendo essas pessoas anti-Deus, imagina o lugar que você está vivendo. Imagina o lugar que você está vivendo. Então, o que solta no texto, para fora do texto, o que mostra no texto, o texto está dizendo, quando o salmista escreveu, dizendo que os reis da terra se posicionaram com os líderes que secretamente conspiram contra o Eterno seu ungido, no caso aqui o ungido é o rei, dizendo: rompamos suas amarras e nos livremos de suas cordas. Aquele que habita nos céus apenas rirá, ou seja, Deus ele apenas ri. Deus ri. Deus ri. Por quê? Porque é um monte de idólatra. É um monte de idólatra anti-Deus, que não tem conhecimento de Deus, que não tem relacionamento pessoal com Deus verdadeiro. Candomblé, catolicismo romano, igrejas evangélicas, uma mais louca do que a outra, espiritismo,
filosofias orientais, religiões orientais. É tudo um misturado aqui, nesta terra, que torna as pessoas anti-Deus. E eles pensam que eles acreditam em Deus. E eles pensam que eles acreditam em Deus. Uma vez, um pastor, muito tempo atrás, eu estava num culto na zona sul de São Paulo. E um pastor estava falando sobre idolatria. E infelizmente esse pastor, inclusive hoje, ele saiu completamente da Bíblia. Ele não acredita mais na Bíblia. Ele não acredita mais na Bíblia, infelizmente. Infelizmente. Mas naquela época que eu ainda frequentava lá com eles, ele disse uma coisa muito interessante na época. Ele estava falando sobre idolatria. Ele falou assim: quem cria um ídolo para si, cria o ídolo para si. E aí quando você cria um ídolo para você, você põe um nome nele. Inclusive você chama esse ídolo do que você quiser. Inclusive você pode até chamá-lo de Jesus. E dizer que é Jesus que você ama, que é Jesus que você adora. Mas pode ser que não seja, pode ser que seja o Jesus que você adora, mas não é o Jesus da Bíblia. Não é. Porque para ser o Jesus da Bíblia, tem que ser conforme a Bíblia. Para ser o Deus da Bíblia, tem que ser conforme a Bíblia. Então, assim, você vive num país, num país de terceiro mundo. É um país de terceiro mundo em vários aspectos. Principalmente nessa questão que eu estou abordando aqui, do que diz respeito às questões espirituais. O Brasil é terra de idólatra. O Brasil é terra de gente anti-Deus. Eles pensam que acreditam em Deus. Eu poderia aqui abordar muitas coisas. Aliás, se eu tivesse oportunidade e se quisesse, eu poderia ficar aqui 10 horas continuamente falando de 10 horas. Eu poderia durante 10 horas aqui, ininterrupta, sentar centenas de exemplos de toda a esfera da sociedade brasileira, provando para você, à luz das Escrituras, que o Brasil é uma terra anti-Deus. Durante 10 horas eu teria tanta coisa para falar, para mostrar nessa nação que é uma nação anti-Deus para você. Tá? Então, o que o texto está mostrando para a gente é o seguinte: os governantes naquele tempo, nessa época aqui, o texto está mostrando que eles se levantavam em secreto e faziam coisas que eram detestáveis aos olhos de Jeová, detestável aos olhos do Eterno, do seu Deus de Israel, o único Deus vivo, Deus verdadeiro. E o país que você vive, o Brasil, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Os nossos políticos, eles não são os que são. Eles são pessoas retrógradas. Eles são pessoas sem caráter. São pessoas de segundas intenções. É gente interessada em tudo quanto é tipo de coisas. Menos no Brasil. Menos no Brasil. Procure na internet. Procure na internet. Se eu achar, eu vou colocar aqui o link abaixo. Procure na internet uma entrevista de um repórter da Rede Globo de televisão, de anos atrás, com o presidente de 1986, que foi o presidente do Brasil, que foi um governo militar, um coronel. Procura essa entrevista lá para você ver. Procura essa entrevista lá. Você vai ver. Uma das frases que aquele coronel falou, foi o seguinte: o repórter perguntou para ele qual foi uma das coisas que mais o incomodou quando ele esteve na presidência da República. Presta atenção lá, procura eu achando essa entrevista eu vou colocar. Ele disse assim, um coronel que foi na época, ele disse assim: o que mais me decepcionou foi que, na verdade,
política não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver com interesse sobre o Brasil. Eu tive na presidência da República, eu fui descobrir isso. A presidência do Brasil, governantes do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. Tem nada a ver com o Brasil. Tem nada a ver com o Brasil. Eu achando essa entrevista, eu vou colocar aí. Aí o repórter perguntou, mas o que aí ele falou, aí depois de responder para o repórter, falou assim: tem um lugar que eu sei que se preocupa com o Brasil. O repórter perguntou onde? Ele falou: no Exército. Lá no Exército a gente se preocupa com o Brasil. Lá no Exército a gente se preocupa com o Brasil. Então, assim, ele sentiu amargamente de ter ocupado o cargo da presidência da República, porque ele foi ver que esse cargo, presidência da República, e qualquer outro cargo de política no Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil. Tá bom? Então entenda isso. A luz das Escrituras não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. Que política não tem nada a ver com o bem das pessoas. Que política não tem nada a ver com o melhor para todos. Que política não tem nada a ver com o bem comum. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Inclusive, é uma coisa que tem a ver com ser ante Deus. Ser ante Deus. É isso que tem a ver a política. Tá bom? Então é isso. E o texto diz que... aí o texto fala assim no versículo 12: buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte a sua ira e vosso caminho conduza ao abismo. Então ele está falando para eles: olha, buscai a pureza no vosso comportamento. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus está repreendendo, Deus está falando e Deus está pedindo, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Não aconteceu aqui e não vai acontecer. Porque política não tem nada a ver em agradar a Deus. E política não tem nada a ver no bem comum. Isso é mentira. Isso é uma baita de uma mentira. Então, mas aí a questão é: como é que a gente fica nessa situação? Como é que a gente vive então? Sendo crente. Sendo crente, como é que a gente vive? Sendo crente, como é que a gente vive? Ali, à luz da palavra de Deus, o texto diz que Deus está pedindo para eles buscarem pureza no comportamento, né? Para que Deus não mande ira. Depois, no finalzinho, ele fala assim: bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Então, a Bíblia orienta assim: bem-aventurados aqueles que nele confiam, que no Eterno confiam, que no Deus Jeová confiam, no Senhor Jesus confiam. Se você confia em Deus, não tem fórmula para você agir. Aliás, eu quero te dar uma sugestão aqui. Foge desses debates que está tendo na internet de pastores. Foge dessas milhares e centenas de milhares de pregações que tem na internet de pastores e mais pastores de tudo quanto é lado aí. Foge disso. Foge disso. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena. Pega a sua Bíblia, gaste tempo com a sua Bíblia, gaste tempo, rabisque sua Bíblia, tem um dicionário, ou vai pesquisa na internet, não passe em branco, não fique com dúvida no texto que está lendo, procure, tenha, se possível, mais de uma Bíblia, com versões diferentes, para melhorar inclusive o entendimento que você vai ter. Eu comprei agora recentemente, algum tempo atrás. Quando que eu comprei essa aqui? Eu marquei aqui a data. Eu comprei no dia 25/7/2003. Aqui, essa Taná.
que é o Antigo Testamento hebraico e português da editora Sefer. Traz mais entendimento ainda pra gente, porque tem uma tradução muito, muito interessante. Eu vou te mostrar uma coisa interessante. Olha a diferença da tradução. Para você ver como é importante você buscar outras traduções que te ajudem a compreender melhor a palavra de Deus. Olha que interessante, fazer um comentário para você aqui, aproveitando aqui, saindo um pouco do contexto aqui do texto, mas dando essa ênfase para você também. Olha o que está escrito aqui, na Bíblia nossa Almeida e Corrigida, no capítulo, no versículo, em Salmos 2, no versículo 12, está escrito assim: beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Então, beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho. Então Deus está dizendo assim, ó, beije o filho, beijai o filho, para que vocês não pereçam pelo caminho. Mas olha o que está escrito no versículo 12 dessa tradução aqui: buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte sua ira e o vosso caminho conduza ao abismo. É muito mais esclarecedor, né? Essa tradução, né? Entendeu? Então busque ter outras versões para você poder comparar com a versão que você tem e você aprender a Bíblia mesmo. E pedindo a Deus graça para você poder praticá-la todo dia na sua vida. Mas voltando para o contexto que a gente está abordando. Então assim, não se iluda. Esse Lula que está aí, esse é um bandido. O Lula é um bandido. Ele é um bandido. Essa turma do PT que está aí, esses esquerdistas, eles são bandidos. Declaradamente bandidos. Declaradamente bandidos. E eles não acreditam em Deus, eles são anti-Deus. É gente podre. É gente podre que está aí. É gente podre. O Brasil está sendo, entre aspas, governado por gente podre. Gente totalmente podre. Gente bandida, gente corrupta, gente anti-Deus. E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? O Bolsonaro não é exatamente da mesma linha. Mas ele se torna o oposto equivalente. É o oposto equivalente ante Deus. É o oposto equivalente ante Deus. Então, não adianta você acreditar em políticos, porque eles não têm nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Eles até usam o nome de Deus, é lógico. Mas eles não têm nada a ver com Deus. Quem tem a ver com Deus é quem crê em Deus. E quem crê em Deus sabe quem Deus é. Quem crê em Deus, lê a Bíblia. Quem crê em Deus, teme a Deus. Então saiba isso. O mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão mortas espiritualmente. Os governos são os que estão aí. A polícia é uma polícia anti-Deus. É uma polícia anti-Deus. É gente idólatra. O Brasil é de gente idólatra. O país é de gente idólatra. A polícia é idólatra, na sua grande maioria, penso eu. Entendeu? As estruturas do nosso país são idólatras. São todos idólatras, são anti-Deus. É um povo supersticioso. Não tem Deus no Brasil. Não tem. Tá bom? Então, a palavra de Deus diz que não vai mudar isso. Não vai mudar. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Já era assim aqui nessa época. E Deus pediu para eles:
Buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte sua ira e vosso caminho conduza ao abismo, por um breve instante de sua cólera. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Não se iluda, o mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. Não vai melhorar. O controle está sendo implantado cada dia mais. Aqui em São Paulo, em várias ruas em São Paulo, já tem câmeras com identificação facial para tudo quanto é lado. O cerco cada dia está fechando. O espírito do anticristo já está bastante imperativo na sociedade há muito tempo. Ok? Então, mas como viver? Como viver? Creia, aqui o texto diz: bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Você confia em Jesus? Você confia no Senhor Deus, o Eterno, o Soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Você é bem-aventurado. Só que tem um porém. Tem um porém. Sabe como que os evangélicos leem esse versículo aqui? O último versículo o último versículo do Salmo número 2, sabe como é que eles leem? Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto... Eu vou ler aqui na Taná hebraica e eu vou ler na Revista Corrigida João Ferreira de Almeida. Na Taná hebraica está escrito assim: bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Ok. Olha como está escrito na Revista Corrigida. Capítulo 2, versículo... Salmo 2, último versículo. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Praticamente a mesma coisa. Então ambas estão dizendo praticamente a mesma coisa. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Olha como 99% dos evangélicos vão ler esse versículo. Olha, está escrito assim. Mas olha como 99% dos evangélicos no Brasil. Não vou nem falar católico, porque católico não é crente em Jesus. Católico é idólatra. E muitos evangélicos também são. Mas vamos considerar os evangélicos que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. Olha como que eles leem, a grande maioria deles. Está escrito assim: bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Olha como que os evangélicos interpretam isso aqui. Felizes aqueles que nele confiam, porque Deus vai socorrê-los em todas as situações. E eles não vão passar por nenhum tipo de calamidade, nenhum tipo de problema. Deus vai livrá-lo de tudo. É assim que os evangélicos leem esse versículo aqui. É assim que os evangélicos leem isso. E não é isso que o texto está falando. O texto está falando: bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. O que é bem-aventurado seja aqueles que nele confiam, que o texto está falando? Felizes são aqueles que confiam no caráter de Deus. Porque quer seja você morto, quer seja você apedrejado, quer seja você blasfemado, quer seja você enganado, de tudo quanto é jeito, por governos e seja quem for. Se você confia em Deus, se você confia em Jesus, você é bem-aventurado. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Feliz de você que confia em Deus, por estar sofrendo qualquer tipo de coisa. Feliz é você. Feliz é você. Ok? Então assim, não vá atrás de regrinhas, de passos, tantos passos para andar com Jesus.
O que você deve fazer? Tantos passos para você evitar uma contenda, tantos passos para você ser liberto, tantos passos para você conseguir a bênção. Cai fora disso. Cai fora disso. Tantos passos para poder conseguir o socorro de Deus. Cai fora disso. Isso é igreja evangélica no Brasil. Isso aí são os demônios chamados R.R. Soares, Edir Macedo, Silas Malafaia, Estevão Hernandes e companhia limitada. O negrão lá, o dono do gado lá da Igreja Mundial, Igreja Deus e Amor. É gente atrás de gente atrás de gente atrás de gente. Coloca gente aí, sendo enganado, enganando, sendo enganado, enganando. Porque eles não leem a Bíblia, porque eles não acreditam na Bíblia. Então creia. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Não significa que você vai ser poupado. Não tem nada a ver. O texto não está falando isso. E nem significa que você também não vai errar. Também não tem nada a ver. O texto está dizendo: bem-aventurados aqueles que nele confiam. Você confia em Jesus? No Jesus da Bíblia? Conforme a Bíblia? Você é um bem-aventurado. Você entregou sua vida para Jesus Cristo? Você confessou com a sua boca que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador? E você creu no seu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? E que é só Ele que intercede para você diante do Pai? Quando você clama por Deus, é Cristo que está intercedendo por você e não tem outro mediador, não tem outro intercessor? Você é filho de Deus, você nasceu de novo. Ande com Deus, ande com o Senhor Jesus Cristo. No Salmo 37 diz, 37:5, né? Diz, confia no Senhor. Salmo 37:5. Salmo 37:5, né? Está escrito. Salmo 37:5. 37:5. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Do mesmo jeito que Deus deu libertação para Daniel na cova dos leões, Deus também deu salvação para Paulo, Silas e Pedro na cadeia. Mas Deus não poupou Paulo da morte no final. Deus não poupou Pedro da morte no final. Deus não poupou Estevão da morte no final. Deus não poupou tanta gente de ser queimada, crente. Deus não poupou. Deus não poupou. Você acha que Deus ainda vai continuar poupando todo mundo? Todo crente no mundo Deus vai poupar? Você acha? Você acha que a Bíblia ensina isso? O texto diz: bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Agora você tem que ter uma certeza. Você tem que ter uma certeza. O soberano é o Deus de Israel. O soberano é o Senhor Deus. O soberano é o Senhor Deus. Ele é soberano. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você é de Cristo? Tudo que for acontecer na sua vida vai cooperar para o seu bem. Tudo. 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 Inclusive, até aquela atitude que você cometeu mais radical em determinada situação que você estava passando,
E você evitou de todas as formas de tomar uma atitude radical, mas no fim você acabou não dando, você acabou tomando uma atitude radical. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas. E Deus não deixa você por nada, por nada. O quê? Nada, 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 nada. Deus não deixa o crente por nada, por nada. Deus não deixa o crente por nada. Guarda essa palavra. O apóstolo Paulo disse assim: nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, te abençoe. Que o Senhor Deus te dê graça, o Senhor Deus te dê paz, o Senhor Deus te dê livramentos, o Senhor Deus te dê sabedoria, o Senhor Deus derrame sobre você o poder do Espírito Santo do Senhor. E que o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, ore por mim. Meu nome é Lênio, ore por mim nas suas orações. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe.